existe amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Para contemplar a paz que existe em cada coração, é preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de cada coração. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos o que pensamos, pensamento é criador, maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor. Bondade sempre constante, gera bela cor à luz, ações nobres construindo arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus. Com pensamentos bons vamos criar cor e luz, desde a cor da linda rosa, o verde das águas, o azul dos olhos de Jesus. Pensamentos bons, vamos criar cor e luz, deixa a cor da linda rosa, o verde das águas, o azul dos olhos de Jesus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa nova etapa dos nossos estudos, agora trabalhando alternado, né? Um dia a gente trabalha o livro Paz e Renovação, do Chico Xavier, com mensagens de vários espíritos, e no dia seguinte nós trabalhamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje a gente vai ter a Valquíria, né? Como a privilegiada para a primeira leitura do Paz e Renovação. Ela vai fazer a leitura, os comentários, e assim que a Valquíria terminar, eu vou escolher um colega para fazer a prece inicial, tá bom? E depois eu vou escolher um outro colega para fazer a prece final. Então, fiquem atentos, porque pode ser você. Valquíria, muito bem-vinda, minha amiga. Vou aqui compartilhar a tela do Paz e Renovação para que a gente possa acompanhar a sua leitura, tá bom? Seja muito bem-vinda. Tá bom. Boa noite, gente. Vamos lá. Mensagem 1. Pensamento e desobsessão.
Falamos de pensamento livre. Analise o corpo de que você se serve no plano material. Do ponto de vista do autocontrole, é uma cabine perfeita com dispositivos especiais destinados à sua própria defesa. O cérebro, com os centros diretivos da mente, funciona encerrado na caixa craniana, à maneira de usina quase lacrada num cofre forte. Os olhos registram impressões, mas podem conservá-las em estudo discreto. Os ouvidos são forçados a escutar o que lhes afete a estrutura. Entretanto, não precisam dizer o que assinalam. A voz é produzida na laringe, sem necessidade de arrojar de si palavras de governo. Mãos e pés, por implementos de serviço, não se movimentam sem determinações da vontade. O recurso do sexo não atuam sem comando mental. Fácil, assim, verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam no início, no pensamento. Eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Eu estava... André Luiz, desculpa, acabou que eu não falei, né? André Luiz. Dessa vez, né, eu fui buscar auxílio no Livro dos Espíritos, né, para enriquecer ainda mais a mensagem que André Luiz, né, trouxe para a gente, e também para reforçar dentro de nós de que a chave que nos libertará, né, do obsessor, né, os obsessores, está e sempre esteve em nossas mãos, né? Isso foi relatado pelos espíritos a Allan Kardec, né? E como nós confiamos nas orientações dos bons espíritos, então que a gente não perca, né, tempo colocando culpa no obsessor, porque a gente tem essa mania, né? Quando o culpado é sempre o outro, e quando não tem ninguém materialmente falando, então sobra para o obsessor. E aí eu trouxe 3 questões do capítulo 9, tinham várias outras, né, mas eu trouxe 3 questões sobre o assunto em pauta. Então, a primeira questão é a pergunta 467, que diz assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Aí os espíritos respondem, né? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Aí, peguei também a pergunta 475. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Aí eles responderam, né? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. E a última questão, né, que eu trouxe, que acho que, né, fecha, é a 479. A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? A prece em tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça a sua parte, o que se torne necessário para destruir a si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, além do texto de André Luiz, né, tem Kardec, aí os espíritos trouxeram, através de Kardec, isso, né? E aí, para deixar o assunto um pouco mais leve, eu vou compartilhar um vídeo com vocês, não sei se vocês já assistiram, mas vai ilustrar como que nós demandamos, né, os obsessores. Vamos aí. E acho que não tenho permissão. Vou até aqui. Eu te mandei o link, acho que você consegue compartilhar daí. O que aparece para você? Está dizendo host, disabled, participante, é tudo em inglês, né? Que o host, acho que desabilitou que o participante compartilhasse, acho que é isso.
Deixa eu abrir, então, o seu arquivo aqui. Tá. Ainda bem que eu te mandei o arquivo. Eles tentam, mas não conseguem, viu? Consegui aqui, já vai. Ira, inveja, opressão e venha ser obsidiado, perturbado e até mesmo subjugado para fazer várias coisas que você não quer nem fazer. Obsessora Sura. Tudo planejado para você ficar bem mal. Obsessora Sura. Ela e seu amigo Robin Sessor, que você também atraiu com a sua baixa vibração, estão prontos para fazer você se sentir péssima. Sura Obsessora. Seja obsidiado pela Obsessora Sura. A equipe de obsessores da Obsessora Sura não se cabe de alegria. As demandas do povo que atrai obsessor é tanta que perdemos nossa linha. Contratamos uma falange inteira e fundamos o Obsessora Sura, Centro de Obtenção de Obsessão para Obsidiados da Obsessora Sura. Venha ser atormentado, assombrado e atormentado com a gente. Obsessora Sura. Graças a vocês, formamos agora um time de profissionais capacitados, especializados em cada uma das coisas que te tiram do equilíbrio e coisas e tal. Obsessora Sura. A preguiça é Cissa, a Avarelza, a tal vaidade, o Anderson Berba, o agressivo e a falta de caridade Elaide, que é formada no exterior pela Faculdade de Raiva. Obsessora Sura. Centro de Obtenção de Obsessão para Obsidiados da Obsessora Sura. A gente demanda, né? Olha o trabalho, tiveram que contratar pessoas, né? Obsessores. E aí, assim, né? Será que ainda nos resta alguma dúvida, né? Que somente participar dos cultos, frequentar o Cefac, beber água fluidificada, não teremos o resultado esperado? A gente sabe que tem muita coisa, né, no nosso dia a dia que abre as portas para os maus pensamentos, né? Mas nós temos que procurar nos ligarmos em coisas boas, pessoas boas, notícias boas, criar uma atmosfera saudável em torno de nós para blindar os obsessores só depende de nós e de mais ninguém. Isso é uma dádiva, né? A gente precisa aproveitar isso, né? Está em nossas mãos. E aí eu queria deixar 2 dicas para quem tem Instagram, eu não sei se eles têm Facebook, mas de páginas, né, que nos fazem ter a certeza de que tem muita coisa boa acontecendo e que ajuda a iluminar os nossos pensamentos e mudar essa atmosfera em torno de nós, que é a página dos Razões para Acreditar e o Lado Bom das Coisas, .oficial. Essas 2 páginas eu sigo e, assim, é de emocionar, é de falar assim, nossa, eu ainda acredito no ser humano, eu ainda acredito que tem muita coisa boa acontecendo, sabe? Então, é isso. E se vocês também tiverem alguma página, algum canal, algum filme para poder compartilhar, eu acho que essa é a hora, esse é o momento da gente compartilhar coisas boas para poder mudar, né, o nosso astral, mudar nossos pensamentos e nos livrar aí dos obsessores. É isso, gente. A Valquíria é generosa, fez um belíssimo estudo, né? Trouxe informações muito importantes para a gente, com dicas de leituras, com vídeo, mas ela deixou caridosamente muito tempo para que todos possam participar. A gente tem 19 pessoas, ela já falou, já estou falando, são 17 pessoas para falar, que dá tempo. Vamos lá. Obrigada, Valquíria. Tem bastante tempo para a gente trocar, para eu aprender, para falarem aí outras questões do Livro dos Espíritos. Exatamente. O dia de hoje, agora, ó, só para comentar. Aí a Regina levantou a mãozinha aqui, depois o Fernando, sim, depois a Sâmia, e depois quem? Vou ficar de olho aqui. Bem-vinda, Regina. Bem-vinda, obrigada, boa noite. A Valquíria falou muito bem, mas eu queria falar assim, o outro lado, né? De que o nosso corpo é perfeito, né? Mas que a gente possa saber usá-lo de uma maneira correta, porque nós, através dos nossos pensamentos, é que a gente vai degradando Regina, tudo. Oi? Regina, por ser um estudo novo e a gente está se adaptando,
a anfitriã falhou. Não pedi ninguém para fazer a prece, então vai ser você mesmo. Tá, eu posso acabar de falar e depois fazer a prece? Eu acho que você deve Não. fazer a prece primeiro, amiga, desculpa. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por este dia, pelas nossas vidas. Obrigada pela essa oportunidade de estudo, que a cada dia a gente ouve e depois tenta colocar em prática cada palavra, cada frase, cada estudo. Muito obrigada por essa oportunidade e que eu também quero agradecer a presença dos nossos amigos espirituais e que o culto no lar ele é uma luz nas nossas casas e que possamos ser irradiado para os nossos vizinhos, para os nosso bairro, para o nosso estado, município, para o nosso país, e que, assim, tenhamos um mundo um pouquinho melhor. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, Regina. Pode continuar. Então, assim, aí não adianta a gente ter o cérebro, os olhos enxergar, ouvir bem, falar, ter as mãos, e tudo, e não ter um pensamento bom, sabe? Não adianta a gente ter essa máquina perfeita se a gente não tenta botar coisas boas dentro dessa máquina. Então, que aí pode a gente atrair os obsessores. Né? Então, que a gente possa, né, que isso aí cada um possa pensar, né, de a gente, cada vez mais, a gente querer se alimentar melhor, pensar melhor, cuidar dos animais melhor, e assim a gente ficar cercado de luz. E é isso aí. Muito bom. E como a música que a Valquíria colocou, acho que se chama Pensamento e Cor, né? Imagina a cor do nosso pensamento quando a gente está estressado, nervoso, com raiva, quando a gente está pensando mal, falando ou pensando em vingança, em efeito, aquela coisa da vingancinha. Que cor deve ser, né, a energia que nos envolve? Temos que parar para pensar nisso, né, Regina? Obrigada, minha amiga. Vou passar aqui para o meu amigo Fernando. Bem-vindo, Fernando. Boa noite a todos, tudo em paz, né? Até eu comentei rapidamente outro dia, foi muito oportuno a Valquíria fazer essa associação, que já mostra, né, um interesse, o estudo do Espiritismo, essa doutrina de responsabilização pela sua própria felicidade. E Kardec é todo revisitado na obra de André Luiz. A Regina falou no culto do lar, eu inseri no culto do lar o Livro dos Espíritos e sempre um livro de André Luiz. E a gente vê como que está muito, totalmente ligado, através de histórias mais simples e confusas, a princípio, para algumas pessoas. Então, achei muito legal essa associação. A Valquíria fez o caminho inverso, né, da literatura do André Luiz, que está programado para ter sempre, associar com o Livro dos Espíritos. Ela foi procurar os temas. Muito legal. E só posso agradecer essa boa vontade aí com vocês todos. A gente vai crescendo junto, estudando junto, graças a Deus. É isso aí, um abraço. É isso aí, meu amigo. Estamos aqui no mesmo barco, né? Cada um rema a sua força. Às vezes a gente está mais forte, a gente naquele dia está mais fraco, mas todos remando juntos. Obrigada, Fernando. Vou passar aqui para a minha amiga Sâmia. Olá, boa noite a todos. Bem-vinda. Então, estudo muito bom mesmo da Val, parabéns. E eu estava aqui pensando o quanto que é importante, né, a gente fazer essa higiene mental, né, e realmente deixar prevalecer os pensamentos bons, né, porque normalmente quando você pensa coisas boas, você mantém a qualidade dos seus pensamentos, isso também é transformado, né, em palavras, em hábitos, atitudes, comportamentos. Então, né, a gente tem que realmente cuidar da fonte, né, dos nossos pensamentos. Muito bom, Sâmia. Obrigada pela tua contribuição. Passo para o Roberto agora. Tanta gente participando, gente, estou até emocionada. Vamos lá. Então, tá bom. Boa noite, amigos.
esse negócio do pensamento puro é uma coisa tão... E depois os comentários complementando aquilo que a Valquíria falou, que a Adriana colocou. Eu, há muitos anos atrás, tive uma experiência lá no Eurípides de um jovem médico lá do Centro Espírita Leon Denis, que estudava o problema da aura das pessoas. E ele fazia experiências assim até inusitadas, ele usando a fotografia Killer, né, que a pessoa coloca as mãos num determinado tampo de metálico e passa uma corrente elétrica e fica ali gravado em cima de uma película fotográfica. Fica ali gravado, além da, vamos dizer assim, da impressão da pessoa material, vamos dizer assim, a aura da pessoa, uma energia. E tem umas nuances aí que nós sabemos hoje que as emoções são responsáveis pela nossa saúde, responsáveis por doenças e uma série, fora sobre esse aspecto da obsessão, mas eu estou falando agora, nesse momento, sobre o aspecto íntimo. E ele fez lá uma experiência conosco, onde a equipe de passe, antes de dar o passe, fez a fotografia Killer. E aparecia assim, em volta do dedo de cada um, uma luzinha assim, pequenininha e tal. Quando, depois que terminou a reunião e os passistas já tinham trabalhado, foi fazer novamente, tinha uma luz enorme em volta dos dedos, assim, que envolvia quase que a mão dos passistas, uma coisa impressionante. E ele nos mostrou, no estudo que ele fez, a variação das cores, com pessoas doentes, pessoas quase morrendo, pessoas querendo brigar. Você imagina, ele disse que ele conseguiu um sujeito que estava querendo brigar, fazer a fotografia Killer. Imagina o cara querendo brigar, parar para fazer a fotografia Killer. E tudo isso variava, o sujeito doente, aparecia uma cor roxa, escura, uma aura pequenininha em torno dos dedos. A pessoa saudável, aparecia assim cores claras, bonitas, alegres, uma aura maior. Então, por isso, hoje, eu comecei a entender, depois daquele dia, por que o espírito superior olha para uma pessoa, olha para uma multidão e sabe como cada um está passando naquele momento, as emoções, o estado de saúde, porque tudo isso se reflete na energia que nós exteriorizamos em forma de aura. Então, sabedores disso, nós temos que cuidar para que a nossa energia seja aquela energia positiva, clara, porque em todos os momentos nós temos uma energia em que nós exteriorizamos e interiorizamos. É isso aí. Perfeito, Roberto. Muito obrigada pela tua contribuição. Excelentes informações aí. A Valquíria pediu a palavra de novo. Pode falar, minha amiga? É o Jair, que eu sei. Olha só, segunda-feira eu fiz o estudo lá do Eurípides e era sobre fé. E eu costumo, na minha vida, sempre coloquei isso, a Valquíria até testemunha disso, né, que eu acho que tudo isso tem a ver com a fé, acima de qualquer coisa, e uma coisa que eu sempre usei, todo dia pode ser um dia melhor, só depende de você. E se não for, né, se for igual, se for pior, que você tenha resignação para continuar acreditando. E se for igual, já agradecer, mas sempre na esperança, na expectativa que o amanhã vai ser tão bom quanto ou melhor que o hoje. Entendeu? Eu acho que isso aí está atrelado à sua fé, em acreditar que existe e tem algo que está sempre em volta de você. Como o Roberto colocou, você estar sempre com essa áurea muito clara, muito transparente, acreditando sempre numa coisa, num dia, em tudo que vai melhorar. Entendeu? Como disse Chico, tudo passa. Então, eu acho que isso aí é muito legal para que você não abra brecha para essas coisas da espiritualidade. Então, você está sempre centrado nessa fé, em acreditar que o amanhã sempre vai ser tão bom quanto ou melhor. É isso. Muito bom, Jair. É exatamente isso. Amanhã será um lindo dia. A gente tem que pensar assim, porque quando a gente está em situações aflitivas, né, a gente se fecha tanto, parece que o mundo vai acabar naquele dia. Parece que você não vê luz, fica tudo escuro e você se desespera. Calma, amanhã é outro dia. E as coisas vão clareando e você vai conseguir a saída para aquela aflição. É só esperar. Mas
a gente não permitir que os bons espíritos nos ajudem, como é que eles vão conseguir ajudar se a gente não dá a permissão, se a gente não, né, não se abre? Muito bom, meu amigo. Ana, querida, bem-vinda. Você falou quase tudo que eu ia falar, mas você leu o meu pensamento. Mas é uma verdade, esse estudo ele faz tão bem para a gente que todos nós, né, passamos por momentos difíceis e tudo e tal. Então, mas agora, quando vem assim um pensamento, eu tenho até medo, né? Eu não deixo mais ele ficar na minha cabeça, ele passa. Porque agora eu aprendi a conversar comigo mesma. Eu falo sozinha, eu falo, não, eu olho para o céu, vou lá para trás, eu falo, não, isso aqui não posso pensar isso, porque passa. Nós estamos encarnados e a nossa mente, ela é assim, quilômetros, a rapidez passa às vezes, principalmente quando você está passando por uma situação, né? Então, é só a gente não deixar criar ninho. A gente tem que chegar nessa consciência. Então, graças a Deus, eu agradeço muito, eu peço logo ao irmão João para me ajudar, entendeu? Eu não deixo, eu não consigo mais ficar com aqueles pensamentos que passam, né, no dia a dia, na nossa cabeça, assim, né? Eu não estou nem tendo tempo para isso. Então, é muito importante esses estudos, por isso, a gente aprende, a gente pratica e continua firme e forte ali, sem deixar essas coisas ruins, né, ficar na nossa cabeça, porque um segundo que ele fique na nossa cabeça já comprometeu muito a nossa vida, já compromete muito a nossa estabilidade. E faz um mal tão grande, a gente sente tão mal, a gente chega a esse ponto de se sentir mal por ter pensado, por deixar aquelas coisas ruins vir à nossa cabeça. E eu já, graças a Deus, eu estou nesse ponto, eu só agradeço muito a esse estudo de cada dia, agora daqui para frente só melhorar. Deus quiser, só alegria. Agora há pouco, às 6 horas, eu assisti lá o culto do Eurípides Bassanufo e eu fiz um comentário, eu acho que cabe aqui também, né, dentro do que você falou. A gente está estudando todo dia, né? Desde que começou a pandemia, todo dia. E é o que eu falei, a casa espírita, ela é hospital e escola. Você só se cura se você quiser, não é? Jesus nos disse isso. E você só aprende se você quiser. Não adianta, você tem que ir para a escola, eu tenho que ir, obrigação, eu não aprendo. Não aprendo. Se eu for, né, casa espírita para buscar uma ajuda para a cura espiritual, e eu não tiver realmente aquela vontade firme, eu não me curo. Eu posso até me curar, mas a doença volta. Eu tenho que querer acima de tudo. E como eu disse, como a gente está aqui todo dia, a gente está porque a gente quer. Então, a gente está aprendendo. Se devagar, mas a gente está aprendendo. E o aprendizado vai fazer com que a gente se transforme e mude a nossa prática, né, o dia a dia. Então, a gente está percebendo essas mudanças em nós. Não é isso? E também a gente está dentro da casa espírita também, é aquela coisa, tem gente que fica na faculdade por anos e não consegue sair daquilo ali, não consegue aprender. Porque às vezes está obrigado. Exatamente, dentro da casa espírita é a mesma coisa, tem pessoas que não querem aprender, entendeu? Então, aquelas que querem realmente, vai praticar todos os dias os ensinamentos, o que a gente está... Porque a gente já sabe o que é certo, mas a gente age errado. Então, quando você tem todo dia ali falando para você a verdade, tudo bonitinho, você tem que abrir a sua mente e falar assim, não é isso, eu tenho que abrir a minha mente para fazer o que é certo. E o que é certo é isso, não deixar os pensamentos ruins, não deixar... Gente... Até emocionada aqui. O Zoom acabou de me mandar uma mensagem aqui, não sei se aparece para vocês. Apareceu. Um presente do Zoom. Correndo com o tempo, nós tiramos o tempo de 40 minutos de limite do seu grupo. Então, parece que a gente tem mais do que 40 minutos. Enfim, vamos usar os 40 minutos, né, mais, porque a gente programou mais legal aqui do Zoom. Tá bom? A Leila queria falar, ou a Jane, eu acho que eu vi vocês levantando a mão inicialmente, querem
fazer algum Ah, comentário? vai deixar eu falar? Pode, minha amiga. Não, quase todo mundo já falou o que eu ia falar, mas nós somos o que pensamos, né? Que se você pensa coisa boa, atrai coisas boas. Até as pessoas já sabem quando você tem bons pensamentos. Como diz o jovem, vai ficar dando mole para obsessor? Não pode dar mole para obsessor. Não vai dar mole. Aí, esse pessoal que já acorda mal-humorado, falando palavrão, só atrai coisas ruins, não é? E quando a gente trabalhava, o irmão João gostava muito de conversar, aí chegava o médico, hoje eu não vou trabalhar não, porque comi carne, porque sei o quê. Aí ele falava, filha, aquele jeitinho dele, né? O que importa é o que sai, não o que entra. E é verdade, né? Porque que adianta você não come carne, o pensamento todo enrolado e falando um monte de besteira, aí vai trabalhar carregado. Melhor você comer a carne e estar bem. É isso. Não dá mole para o obsessor. Não vamos dar mole para o obsessor, não, Leila. Valeu. Jane quer falar? Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Ainda temos tempo. Eu acho que assim, o tema, né, eu acho que esses primeiros temas ele vai falar bastante. E falando sobre a questão, nos convida mais uma vez uma responsabilidade que nos compete a cada momento em que a gente tem a oportunidade de estudar. A gente já chegou num ponto do nosso trabalho, do nosso tratamento, que a gente já não tem mais mecanismos de fuga para não entender o que a espiritualidade está nos propondo em termos de autoeducação, para que a gente não seja redundante nas nossas ações e não seja redundante também, muitas vezes, nos tratamentos. Por quê? Porque enquanto a gente incidir no mesmo tipo de comportamento, não temos como ter companhias e amizades espirituais diferentes. E aí, muitas vezes, a gente exige da espiritualidade, né, um retorno, sob o ponto de vista de um tratamento, no qual eu, responsável por aquele processo, não me envolvo. Então, não existe uma parceria. Existe, muitas vezes, uma ideia que esse tratamento e esse trabalho ele é unilateral. A espiritualidade vai dar o passo e vai retirar aqueles espíritos que estão a me incomodar, mas eu também muito pouco faço para me movimentar e me transformar. E aí é um convite da espiritualidade para nós que estamos trabalhando e para nós que estamos ali naquela função, né, também de sermos ajudados nos tratamentos, no processo da obsessão. E é uma reflexão que a espiritualidade nos convida para que a gente, a cada momento, na busca de um tratamento sob o ponto de vista da obsessão e da desobsessão, entendamos a responsabilidade que nos cabe no processo de continuidade de uma resposta mais significativa interna, para que o tratamento também tenha um impacto significativo na nossa existência, para que a gente saia daquele ciclo vicioso. Eu entrego a espiritualidade, eles fazem a faxina e eu muito pouco me movimento. Esse é o olhar que a gente precisa despertar a cada momento. Muito bom, Jane. Eu agradeço a todos que participaram, a Valquíria que fez o estudo, o Roberto está com a mãozinha levantada, mas para a gente respeitar a nossa rotina, né, de trabalho, do nosso horário programado, que a gente se organizou, eu vou fechar o nosso trabalho agora, Roberto, mas depois, se você quiser fazer um comentário, um adendo, a gente faz, tá bom? Até porque talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo. Mas eu vou pedir... Adriana, não precisa não. A Jane, como você roubou da Ana o que ela ia falar, a Jane roubou de mim, então não preciso falar, não. Tá bom. Agradeço, Roberto, pela compreensão, tá? E eu vou pedir, então, a Neidinha para fazer a nossa prece. Pode ser, Neidinha? Final? Libera seu microfone. Ok. Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho, hein? Muito bom mesmo esse trabalho. Vocês estão de parabéns, todos. E assim, mais uma vez, Pai querido, com alegria no coração e a emoção, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por nos dar essa oportunidade de entendimento, de aprendizado, Senhor.
Agradeço a todos os mentores, de todos os trabalhadores. Agradeço muito, muito a espiritualidade amiga que nos socorre sempre que precisamos, no momento certo, no dia certo, no momento certo, Pai querido. Eu sou muito grata por todos os aprendizados desses nossos encontros à noite, os nossos estudos, na segunda, na terça, na quarta-feira, Senhor. Agradeço por todos esses momentos de paz, de harmonia, e pedimos, Senhor, que nos dê uma noite de conforto, de paz e de muito, muito amor com os nossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, Neidinha. Me emocionei com a sua prece. Obrigada, minha amiga. Que lindo estudo. Que linda noite. Que nós possamos, nesse momento, dar o nosso tchau. Eu termino a gravação e depois a gente conversa um pouquinho, né? Do Zoom permitir. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite. Uma boa noite para todos. Beijo. Parabéns para o João, hein? Parabéns para o João.